Era uma noite comum em Goiânia. O ar quente trazia aquele cheiro de asfalto misturado com churrasco, típico de uma cidade que respira música sertaneja e paixão por suas tradições. O estádio estava lotado, com milhares de pessoas esperando ansiosas pelo show de Gustavo Lima. Os telões piscavam com luzes vibrantes e a multidão gritava, aplaudia, cantava. Mas, longe dali, num sítio simples no interior de São Paulo, Jair Bolsonaro acompanhava tudo pela televisão, sentado numa poltrona de couro gasta, cercado de amigos e familiares. Não havia holofotes, não havia discursos. Havia apenas uma vontade silenciosa de passar uma noite leve, longe das tensões da política, das opiniões divididas, dos embates que marcaram sua trajetória. O ex-presidente estava ali como qualquer outro fã de música sertaneja, com um copo de café na mão e o rosto relaxado pela simplicidade do momento. O show começou. Gustavo Lima entrou no palco com a energia de sempre, distribuindo simpatia e carisma, cantando seus sucessos que falam de amor, de saudade e de esperança. A família reunida no sítio cantava junto, e por um momento, Jair parecia apenas mais um homem celebrando a vida. Até que algo aconteceu. Entre uma música e outra, Gustavo parou, olhou para a plateia, pediu silêncio por um instante. O público, curioso, obedeceu, e então ele falou, com a voz firme, mas emocionada. Em tempos de tanta divisão, eu quero lembrar de quem, gostem ou não, fez parte da nossa história recente. Esse show também é para ele. Um homem que foi criticado, amado, odiado, mas que não deixou de lutar por aquilo que acreditava. Jair Messias Bolsonaro. Essa é para você. A multidão explodiu em aplausos, gritos, assobios. Alguns vaiaram, outros choraram. Mas ali, naquele instante, a figura de Bolsonaro ressurgia no centro da atenção nacional. Não por polêmicas, mas por um gesto de reconhecimento vindo do coração de um artista popular. No sítio, Jair congelou. O copo de café ficou suspenso no ar. Seus olhos, antes atentos ao palco, passaram a brilhar com uma emoção contida. Alguém ao lado comentou: "Ele falou de você, capitão." Mas Bolsonaro não respondeu. Apenas sorriu, sem dizer palavra, como quem guarda para si um momento que não precisa ser explicado. A noite passou, mas o comentário de Gustavo Lima continuou ecoando por todo o país. Clipes do momento viralizaram nas redes sociais. Milhares de pessoas repostaram o vídeo com suas interpretações. Alguns enaltecendo a coragem do artista, outros criticando a mistura de política com entretenimento. Mas uma coisa era certa: Bolsonaro estava mais uma vez no centro das conversas, mesmo sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, ainda no sítio, Jair acordou cedo como sempre. Caminhou até a varanda com sua caneca de café preto, olhou para a paisagem verde e silenciosa e pensou. O gesto de Gustavo não era apenas uma lembrança, era uma convocação. Algo dentro dele despertava. Não era exatamente vontade de voltar à cena política, mas de se reconectar com o povo de outra forma, mais humana, mais direta. Enquanto a imprensa debatia a repercussão, Bolsonaro recebia ligações, antigos aliados, jornalistas, até músicos e fãs comuns. Todos queriam saber sua reação. Mas ele optava pelo silêncio. Respondia apenas com um sorriso, um obrigado, tímido, ou um aceno de cabeça. Porque naquele momento, mais do que responder, ele queria sentir e entender por que aquele gesto mexera tanto com ele. Michele, sua esposa, notava a mudança em seu olhar. "Faz tempo que não te vejo tão calmo", comentou. Jair apenas assentiu. Estava digerindo algo maior que a política, maior que a fama. Era o reconhecimento da jornada de um homem que, certo ou errado, amou seu país com intensidade. No decorrer do dia, mensagens começaram a chegar de pessoas comuns. Motoristas, agricultores, senhoras da igreja, jovens do interior, todos tocados pela cena no show. "Capitão, o senhor merece", diziam. "Chorei vendo o Gustavo lembrar do senhor." Cada mensagem era como um pedaço de afeto costurando seu coração. Mas uma delas chamou a atenção. Um áudio simples,
de um menino com voz tímida dizendo: Bolsonaro, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Porque o senhor é forte e não desiste. Jair escutou aquilo em silêncio. Apertou o botão do celular para repetir. E então escutou de novo, e mais uma vez, até fechar os olhos, emocionado. Os dias seguintes foram marcados por uma enxurrada de convites. Programas de televisão, podcasts, eventos públicos. Todos queriam ouvir de Bolsonaro alguma palavra sobre o episódio com Gustavo Lima. Mas ele seguia em silêncio. Escolheu não responder com entrevistas, nem com posts em redes sociais. Preferia observar, sentir e deixar o tempo falar por ele. No entanto, algo mudou dentro dele. Começou a visitar comunidades do interior de forma discreta. Igrejas pequenas, escolas rurais, mercados populares. Não como político, mas como cidadão. Levava palavras de incentivo, apertava mãos, escutava histórias. Em cada lugar, ouvia alguém dizer: Eu vi aquele show. Chorei quando falaram do senhor. Foi numa dessas visitas que Bolsonaro conheceu Davi, um sanfoneiro cego que tocava na praça central de uma cidadezinha no interior de Goiás. Davi contou que, ao ouvir Gustavo mencionar o nome de Bolsonaro, sentiu que sua música finalmente fazia sentido. O senhor me representa, capitão. O senhor é como uma canção que não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Essas palavras tocaram Jair profundamente. Ele sentou-se ao lado de Davi, ouviu-o tocar, e por um instante, o ex-presidente chorou. Em silêncio, sem microfone, sem palanque, apenas emoção crua. Enquanto isso, Gustavo Lima, em entrevista a uma rádio, comentou sobre o momento no show. Eu não combinei com ninguém, falei do coração. Foi um impulso de gratidão, de respeito. O Bolsonaro, com tudo o que passou, é um homem que merece reconhecimento. Essas palavras ecoaram mais uma vez. E Jair, ao ouvir, não se sentiu maior, nem menor. Sentiu-se humano. Sentiu-se parte de algo que vai além de partidos, de brigas, de manchetes. Parte de um sentimento coletivo que, mesmo dividido, ainda sabe reconhecer uma história de coragem. A notícia da homenagem de Gustavo Lima continuava rendendo. Não mais como um viral passageiro, mas como uma onda de emoção que parecia se espalhar por todo o Brasil profundo, pelas estradas de terra, pelas feiras livres, pelas igrejas modestas. Ouvia-se o eco de uma música que havia cruzado a barreira do palco para tocar algo muito maior, o coração de milhões. Jair Bolsonaro, sempre discreto nas últimas semanas, decidiu aceitar um único convite: participar de um evento beneficente promovido por uma rádio comunitária do interior de Minas Gerais. O evento era simples, num ginásio escolar, e reunia artistas regionais, produtores locais e famílias que contribuíam com doações para causas sociais. Lá, ninguém esperava discursos inflamados nem debates ideológicos. As pessoas queriam apenas se sentir próximas, humanas, conectadas por uma esperança comum. Bolsonaro chegou sem alarde, usando uma camisa simples e um boné que escondia parte do rosto. Ainda assim, foi reconhecido por todos. Mas algo era diferente. Não havia aquela tensão política de outros tempos. As pessoas se aproximavam com respeito, tiravam fotos, apertavam sua mão, diziam obrigado com os olhos marejados. Jair respondia com um sorriso contido, abraços curtos, mas sinceros. Quando foi convidado a subir ao palco para uma breve fala, recusou de início. Não queria roubar o foco. Mas insistiram. E depois de hesitar por alguns segundos, ele subiu. A plateia ficou em silêncio. Ele não levou papel, não havia anotações. Apenas respirou fundo, olhou ao redor e começou. Hoje, eu não falo como ex-presidente. Falo como pai, como avô, como homem. Falo como alguém que erra, que acerta, mas que nunca deixou de amar este país. Uma emoção silenciosa percorreu o ginásio. Jair continuou. Outro dia, um cantor que admiro muito falou meu nome num show. Aquilo me tocou, mas não pela fama. Me tocou porque veio do coração. Assim como as palavras que tenho escutado de gente simples como vocês. Palavras que me lembram por que lutei, por que me levantei tantas vezes depois de cair. Fez uma pausa. A voz falhava. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se terei cargos,
palanques, aplausos, mas sei que, enquanto eu viver, quero estar perto do povo. Não por interesse, mas por gratidão. Vocês me ensinaram o que realmente importa. Ao final, não houve gritos políticos, nem aplausos ensurdecedores. Houve lágrimas, muitas, e um silêncio respeitoso, como se cada palavra tivesse sido escrita diretamente no coração das pessoas ali presentes. Mais tarde, já voltando para casa, Jair olhou pela janela do carro e viu o pôr do sol se desfazendo em tons dourados sobre as plantações. Pensou em tudo que vivera, nos amores, nos erros, nas quedas, nos abraços inesperados. E entendeu, talvez pela primeira vez de forma plena, que sua história com o povo não era de governo, era de alma. Os dias passaram, mas algo permanecia. Era como se uma melodia invisível tivesse sido plantada nos corações de quem assistiu, leu ou ouviu sobre aquele show e sobre a jornada silenciosa que se seguiu. Bolsonaro, agora mais sereno do que nunca, compreendia que o gesto de Gustavo Lima havia sido apenas a fagulha. O que pegou fogo de verdade foi o afeto guardado, o reconhecimento não pedido, mas sentido. Foi nesse contexto que ele recebeu um novo convite. Gustavo Lima iria se apresentar em Brasília e discretamente mandou um recado. Capitão, se quiser aparecer, tem lugar no camarim e no meu coração. Jair não respondeu de imediato. Pensou por dias e, por fim, decidiu aceitar. Não pelo glamour, não pela exposição, mas porque queria agradecer, pessoalmente, sem câmeras, sem script. Na noite do show, o estádio estava novamente lotado. A cidade pulsava com a energia de milhares de vozes ansiosas por mais uma noite de emoção. Nos bastidores, Gustavo esperava. Quando Jair chegou, o encontro foi simples, mas intenso. Um abraço demorado, palavras baixas, um obrigado, dito com a voz embargada. Gustavo apenas sorriu e respondeu. Era o mínimo. Você fez parte da nossa história. Durante o show, Gustavo não anunciou Bolsonaro ao público. Não quis transformar a homenagem em um espetáculo, mas em uma das músicas mais lentas, ele olhou para o céu e disse: tem gente que mesmo longe dos holofotes continua fazendo história. Essa vai para quem não desistiu do Brasil. Jair, na lateral do palco, sentiu um nó na garganta. Seus olhos marejaram, não pela saudade do poder, mas pela certeza de que, mesmo fora dele, sua presença ainda ressoava na alma de muitos. Ao final da noite, longe da multidão, sentou-se no banco de uma praça vazia, ainda com o som do show ao fundo. Um casal o reconheceu, se aproximou devagar e disse: obrigado por tudo que o senhor fez, mas mais ainda, obrigado por continuar sendo quem é. Ele apenas sorriu. Aquela noite não marcou um retorno político, nem uma reviravolta pública. Foi apenas mais um capítulo de uma história que não se encerra com mandatos. Porque o verdadeiro impacto de um líder não está nos decretos que assina, mas nas vidas que toca, nas memórias que deixa, nas canções que inspira. E assim, ao som da sanfona invisível do povo, Bolsonaro se despediu daquela noite com o coração leve. Sabia que, mesmo sem microfone, sua voz ainda ecoava. Se essa história te tocou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e conte pra gente nos comentários de que cidade você está nos assistindo.